Localizada no litoral do Mar Negro, Odessa consolidou-se, desde o século XIX, como um dos centros comerciais mais relevantes do sul da Ucrânia, desempenhando papel decisivo no escoamento de grão e na ligação entre a região do Danúbio e os mercados internacionais. Essa importância econômica e simbólica ajuda a explicar por que a cidade se tornou alvo central na atual fase da guerra. Nas últimas semanas, Odessa passou a representar não apenas um ponto logístico, mas também um campo de batalha devastado. Relatórios preliminares sugerem perdas significativas entre combatentes estrangeiros, incluindo britânicos, franceses, poloneses e romenos. Testemunhos locais mencionam funerais improvisados em meio às ruínas, um indício de que até mesmo oficiais de alto escalão estariam entre as vítimas. A ofensiva não ocorreu de forma isolada. Fontes militares confirmam que foi uma série de ataques sucessivos, conduzidos com mísseis de longo alcance e drones de precisão. Esses ataques miraram diretamente não apenas soldados em campo, mas também centros de comando, armazéns de suprimento e infraestrutura crítica. Segundo o analista, o objetivo era claro: fragilizar a espinha dorsal da defesa ucraniana, eliminando lideranças e comprometendo rotas de abastecimento que, em grande parte, são mantidas pelo apoio militar e financeiro do Ocidente. Os efeitos surgiram quase de imediato. Convoys de ambulâncias seguiram em direção a Nikolaev, enquanto grupos de soldados recuavam de maneira desorganizada. Entre os pontos mais afetados estavam depósitos de combustível, paióis de munição e subestações elétricas, o que deixou bairros inteiros sem energia. Dados técnicos preliminares indicam que pelo menos 8 instalações do sistema energético foram danificadas em poucas horas, revelando a força da ofensiva. O ataque se estendeu também a um aeródromo localizado nos arredores de Odessa, comprometendo operações aéreas que eram utilizadas para ataques na Crimeia. A destruição de ferrovias e terminais portuários agravou ainda mais a situação, interrompendo o transporte de suprimentos e a chegada de armamentos fornecidos por aliados europeus e norte-americanos. O porto da cidade, peça central tanto para a economia ucraniana quanto para a logística de guerra, teve setores industriais e depósitos de petróleo severamente atingidos, reduzindo sua capacidade de operação a níveis críticos. Relatos de campo acrescentam que mais de 1.000 drones teriam sido lançados em ataques simultâneos contra diferentes regiões, incluindo Kiev. Um incêndio atingindo parte de um edifício governamental na capital ucraniana teve forte impacto simbólico, expondo vulnerabilidades institucionais que até então não haviam se materializado dessa forma. Especialistas em defesa avaliam que a estratégia russa foi pensada para ir além da destruição física da infraestrutura. O alvo principal parecia ser a cadeia de comando. Sem líder, centros de coordenação ou linhas de comunicação ativa, as tropas perdem eficiência e planos militares deixam de ser executados de maneira coordenada. No plano político, as consequências foram imediatas. A morte de militares estrangeiros expôs governos europeus a uma situação delicada. Reconhecer que seus cidadãos participam diretamente do conflito em uma área onde não exercem controle soberano. Para Moscou, a mensagem enviada foi inequívoca: qualquer tentativa de ampliar a presença ocidental em território ucraniano será enfrentada com ofensivas diretas e em grande escala. Diante desse cenário, Odessa deixou de ser apenas uma cidade portuária e consolidou-se como um símbolo da guerra contemporânea. O que ocorre ali reflete a transformação dos métodos de combate no século XXI, marcada pelo uso intensivo de drones, mísseis de precisão e ataques coordenados contra centros logísticos, instalações de energia e estruturas de comando. Essa combinação de tecnologias e estratégias demonstra que não se trata apenas de destruir posições inimigas, mas de paralisar toda a engrenagem de apoio que sustenta um exército moderno. A mensagem transmitida no terreno foi objetiva: qualquer depósito reerguido pode ser novamente bombardeado, e cada posto de comando estrangeiro, por mais protegido que esteja, permanece vulnerável à neutralização. O impacto psicológico também não pode ser ignorado. Para os soldados ucranianos e seus aliados, a percepção de que nenhuma instalação está a salvo mina a confiança e dificulta a recuperação do moral em meio a uma guerra prolongada. Já para as capitais europeias, em especial Londres, Paris e Varsóvia, os episódios em Odessa funcionam como um alerta de que a escalada militar traz custos mais altos do que os calculados inicialmente. Cada baixa registrada e cada perda de infraestrutura tornam-se combustível para debates internos sobre até que ponto é viável
sustentar o envolvimento no conflito. Do ponto de vista russo, a ofensiva foi apresentada como uma reafirmação de limites claros. Moscou insiste que o Mar Negro e suas cidades portuárias representam áreas de segurança vital, vinculadas historicamente à sua esfera de influência desde o período imperial e reforçadas após a anexação da Crimeia em 2014. Ao atingir Odessa de forma tão contundente, o Kremlin sinalizou que está disposto a defender esses interesses mesmo diante da pressão da OTAN e do risco de retaliações diplomáticas. Esse episódio também revela a dificuldade das instituições internacionais em conter a escalada. Embora fóruns como a ONU ou encontros do G20 promovam discussões sobre o conflito, os acontecimentos no terreno mostram que decisões cruciais continuam a ser tomadas, com base na força militar, e não apenas em negociações diplomáticas. Odessa, nesse sentido, simboliza a colisão entre a teoria da diplomacia e a prática da guerra. O saldo final é de uma tensão constante que se espalha muito além das fronteiras ucranianas. Para Londres e seus parceiros da OTAN, ficou claro que cada passo adicional rumo ao confronto direto representa um risco crescente, não apenas em perdas humanas no campo de batalha, mas também em pressões econômicas internas e desgaste político nas capitais europeias. O custo de sustentar operações militares prolongadas já começa a refletir em debates parlamentares e em críticas da opinião pública, especialmente diante do aumento dos gastos com defesa em meio a cenários de crise energética e inflação. Do lado russo, a narrativa oficial encontrou na operação uma oportunidade de reafirmar a ideia de resistência frente ao Ocidente. O Kremlin insiste que o Mar Negro e suas cidades portuárias, como Odessa e Sebastopol, não são apenas territórios estratégicos, mas parte integrante de sua identidade histórica e cultural. Para Moscou, a ofensiva bem-sucedida reforça o discurso de defesa de uma esfera vital, demonstrando disposição em responder a qualquer tentativa de instalação de bases estrangeiras na região. Essa disputa projeta impactos que vão muito além da Ucrânia. No sul global, países da América Latina, da África e da Ásia acompanham os acontecimentos com atenção, interpretando-os como sinal de que o equilíbrio internacional está passando por uma transição. Em vez de blocos rígidos como na Guerra Fria, surgem alianças flexíveis, coalizões temporárias e disputas abertas em pontos de interesse econômico e militar. Odessa, nesse contexto, transforma-se em um microcosmo de uma ordem global em redefinição. A imagem da cidade portuária não se limita mais a grãos, exportações e rotas comerciais. Hoje, ela simboliza a guerra do século XXI, marcada por drones sobrevoando céus permanentemente vigiados, mísseis de precisão atingindo alvos específicos e cadeias logísticas sendo desarticuladas em questão de hora. Para observadores internacionais, Odessa é um lembrete de que o equilíbrio de poder global não se mede apenas em mesas de negociação diplomática, mas também nas trincheiras, nas linhas férreas interrompidas e nos céus onde tecnologia e poder militar se encontram em choque direto. O cenário político dos Estados Unidos foi sacudido quando Donald Trump, o presidente e provável candidato republicano em 2022, utilizou a rede social X para divulgar uma mensagem que soou como uma ameaça à cidade de Chicago, no estado de Illinois. A postagem, acompanhada de uma imagem produzida por inteligência artificial com referências a cenários de guerra, despertou reações imediatas e colocou a cidade no centro de um debate nacional. Em poucas horas, autoridades locais e estaduais alertaram que esse tipo de discurso poderia agravar divisões já existentes no país, que ainda lida com as consequências da polarização acentuada desde as eleições de 2016. Em sua declaração, Trump afirmou que Chicago em breve descobriria por que o Pentágono deveria voltar a ser chamado de Departamento de Guerra. A fala foi interpretada como uma agressão direta contra uma cidade norte-americana, provocando indignação em Illinois. O governador J.B. Pritzker denunciou o presidente por utilizar linguagem de ameaça em vez de metáfora política, enquanto o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, descreveu as palavras como uma afronta à Constituição e à dignidade da cidade. Chicago, historicamente marcada por desigualdade social e altos índices de violência urbana, acabou se transformando em símbolo de um embate político mais amplo. Para críticos, a retórica de Trump já não se restringe
ao espaço digital, mas assume contornos de confronto no espaço público. A situação se agravou quando ele acrescentou outra frase polêmica: "Adoro o cheiro das deportações pela manhã". A referência ao filme Apocalypse Now, 1979, dirigido por Francis Ford Coppola, foi entendida como uma encenação performática, destinada a normalizar medidas coercitivas em solo americano. Pritzker afirmou que silenciar diante do episódio significaria aceitar a militarização como linguagem da política interna, algo que, em sua visão, ameaça as bases democráticas dos Estados Unidos. A publicação, feita em um sábado, tradicionalmente dia de alta atividade nas redes sociais, ampliou sua repercussão nacional. Johnson reforçou a crítica, destacando que falar em ocupar uma cidade americana atravessa qualquer limite aceitável e compromete o sentido de soberania e de autogoverno municipal. A polêmica ganhou peso porque não é a primeira vez que Trump sugere o uso de forças federais em áreas urbanas. Durante seu mandato, ele autorizou a mobilização da Guarda Nacional em cidades como Washington, D.C. e em partes da Califórnia, justificando as ações como resposta ao aumento da criminalidade. Agora, ao descrever Chicago como uma das cidades mais inseguras do mundo, Trump apontou o município como alvo de uma possível expansão dessa estratégia, o que preocupa autoridades estaduais e especialistas em direito. Enquanto Illinois se prepara para a possibilidade de operações federais mais rigorosas, que poderiam incluir deportações em larga escala e patrulhamento reforçado, analistas políticos interpretam a iniciativa como parte de um teatro midiático. Segundo Pritzker, o objetivo seria reforçar a imagem de força do presidente e, ao mesmo tempo, desviar atenções de processos judiciais que ele enfrenta em Nova York e Washington. As expressões escolhidas por Trump, departamento de guerra, ocupação, deportações, compõem uma linguagem militarizada que reforça a ideia de conflito interno. Ao lançá-las em rede nacional, o presidente constrói uma estética de guerra dentro do discurso político, que reduz a fronteira entre palavras e ações. A ironia no termo "Chipocalypse Now", em referência à obra de Coppola, não atenuou o impacto. Pelo contrário, ampliou temores de que a retórica se converta em prática. Juristas e especialistas em federalismo alertam que a utilização de tropas federais sem consentimento local ameaça o equilíbrio entre estados e governo central. Nesse contexto, Chicago, cidade que já enfrentou crises de segurança e tensões raciais ao longo de sua história, agora encara a possibilidade inédita de um conflito institucional sobre sua autonomia. O perigo, afirmam analistas, não está apenas na possibilidade de medidas concretas, como o envio de tropas ou a imposição de operações federais, mas principalmente na banalização da linguagem da guerra dentro do debate político norte-americano. Quando expressões militares passam a ser tratadas como parte natural do discurso cotidiano, cria-se um ambiente em que o uso da força deixa de ser visto como excepcional e começa a ser aceito como ferramenta legítima de governo. Essa mudança de percepção, alertam especialistas, é perigosa porque fragiliza os limites entre democracia e autoritarismo. O governador de Illinois, J.B. Pritzker, repetiu várias vezes que isto não é normal, lembrando que normalizar esse tipo de narrativa equivale a corroer lentamente as salvaguardas institucionais que sustentam a República. Para ele, defender a noção de normalidade democrática é, em si, um ato de resistência contra qualquer tentativa de transformar ameaças militares em recurso político interno. O episódio também demonstrou uma mudança importante. A intimidação já não se esconde em relatórios confidenciais ou em discursos reservados, mas se manifesta de forma aberta, diante de milhões de pessoas conectadas às redes sociais. Ao publicar declarações com conotação bélica em plataformas públicas, Donald Trump rompeu com a lógica do recado velado, optando por transformar a provocação em espetáculo. Illinois respondeu com firmeza institucional, reforçando a independência de suas autoridades estaduais, enquanto Chicago tenta reafirmar sua autonomia diante do debate nacional. A postura de resistência busca impedir que o precedente se consolide e se espalhe para outras cidades norte-americanas. O alerta, no entanto, permanece vivo entre especialistas em política e segurança institucional. A transformação da guerra em recurso discursivo e a inserção de metáforas militares no debate doméstico norte-americano não são apenas exageros retóricos. Elas sinalizam uma mudança na forma como parte da sociedade
sociedade e das lideranças enxerga a relação entre governo e cidadania. Ao normalizar esse tipo de linguagem, abre-se espaço para que a coerção e a intimidação sejam vistas como meios aceitáveis de ação política. A confiança da população nas instituições democráticas, Congresso, Judiciário, governos estaduais e municipais, constitui um dos pilares invisíveis da estabilidade norte-americana. Quando essa confiança é abalada, como apontam pesquisadores da Universidade de Chicago e da Universidade de Harvard em relatórios recentes, sua reconstrução costuma ser lenta e incerta. Casos históricos mostram que crises de legitimidade, como o escândalo de Watergate nos anos 1970 ou os distúrbios pós-eleitorais de 2020, deixaram marcas profundas na percepção pública e a recuperação da credibilidade levou anos. Para muitos analistas, o risco atual vai além da figura de Donald Trump ou de uma disputa partidária. Trata-se de um processo que pode comprometer a coesão social no longo prazo. Se os cidadãos deixam de acreditar que as regras do jogo são respeitadas, aumenta o espaço para radicalização, polarização extrema e até para episódios de violência política, como o ataque ao Capitólio em Washington em 6 de janeiro de 2021. O episódio recente demonstra que a intimidação já não se restringe a bastidores políticos ou a documentos sigilosos, mas é apresentada de forma aberta e amplificada pelas redes sociais. Illinois reagiu com firmeza institucional e Chicago tenta reafirmar sua autonomia diante da pressão. Ainda assim, permanece a advertência. Ao banalizar a linguagem da guerra, os Estados Unidos podem comprometer algo essencial: a confiança popular no sistema democrático. E como destacam estudiosos de ciência política, quando esse bem intangível se perde, sua recuperação pode exigir uma geração inteira. O mais recente impasse dentro da União Europeia não se limita a disputas burocráticas em Bruxelas. Ele envolve uma questão de peso histórico e geopolítico: o destino dos ativos russos bloqueados após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. O bloco discute a possibilidade de converter esse congelamento em confisco definitivo, uma medida inédita na trajetória da UE. Em jogo estão mais de 300 bilhões de dólares pertencentes ao Banco Central da Rússia, dos quais cerca de 180 bilhões permanecem sob custódia da Euroclear, a maior câmara de compensação financeira do continente, localizada na Bélgica. Oficialmente, Bruxelas argumenta que os recursos seriam usados para financiar a reconstrução de cidades devastadas como Mariupol e Kharkiv, além de estabilizar as contas públicas de Kiev. Críticos, porém, afirmam que a decisão poderia enfraquecer a credibilidade internacional da União Europeia, abrindo um precedente perigoso em termos de segurança jurídica e proteção de reservas soberanas. A Hungria, governada por Viktor Orbán e historicamente próxima de Moscou, posicionou-se contra a medida e tentou barrá-la no Conselho Europeu. No entanto, o veto húngaro foi contornado por manobras institucionais, levantando uma discussão delicada: se um Estado-membro pode ter sua voz neutralizada, até que ponto a promessa de igualdade entre países, que esteve no centro do projeto europeu desde o Tratado de Roma em 1957, ainda permanece válida? Até agora, a União Europeia tem recorrido apenas para rendimentos financeiros desses ativos. Juros acumulados já ultrapassaram 11 bilhões de dólares e foram destinados ao governo ucraniano em 2023 e 2024. O passo seguinte, mais ousado, seria transformar o montante integral em patrimônio comunitário. Para Budapeste, esse movimento representa um erro estratégico, pois ameaça gerar insegurança jurídica dentro do bloco e pode se voltar contra a própria Europa em futuras disputas financeiras. Especialistas em direito internacional reforçam essas preocupações. Eles lembram que não existe amparo jurídico claro que autorize a transferência unilateral de reservas estatais. Para tentar superar esse obstáculo, a Comissão Europeia estuda a criação de um fundo especial, que seria gerido coletivamente e poderia contar com garantias de países aliados como Estados Unidos, Canadá e Austrália. Mesmo assim, o governo belga, chefiado por Bart De Wever, já indicou que não assumirá sozinho os riscos de uma decisão tão controversa, reconhecendo que os ativos de bancos centrais gozam de imunidade legal. As reações a essa possibilidade não se restringem ao continente europeu. Moscou deixou claro que considerará o confisco uma escalada econômica sem precedentes. O presidente Vladimir
Vladimir Putin, durante visita oficial à China, declarou que a medida destruiria a imagem da Europa como destino seguro para investimentos soberanos. O Kremlin ameaça retaliar imediatamente com a expropriação de empresas e ativos europeus na Rússia, além de adotar sanções de natureza diplomática e comercial. A tensão também reverbera em outros continentes. Governos da Ásia, do Oriente Médio e da África, que mantêm grandes reservas em bancos ocidentais, observam com preocupação a possibilidade de confisco. Para analistas em Frankfurt e Londres, um eventual precedente pode desencadear fuga de capitais, reduzindo a atratividade de centros financeiros como Bruxelas e Berlim, e enfraquecendo a posição internacional do euro frente ao dólar e ao yuan. Internamente, o caso expõe fissuras na coesão do bloco europeu. Para a Hungria e outros críticos, a decisão não fortalece a unidade, mas amplia as divisões entre países do leste e do oeste da Europa. A disputa, portanto, não é apenas financeira, mas institucional. Trata-se de definir se a União Europeia continuará operando segundo consensos ou se caminhará para um modelo em que decisões podem ser impostas mesmo contra a vontade de alguns membros. Em Moscou, o tom oficial não deixa espaço para interpretações brandas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia descreveu a iniciativa europeia como um roubo aberto e advertiu que qualquer confisco definitivo será respondido com medidas proporcionais. Entre as possibilidades levantadas estão a apropriação de ativos europeus em território russo, a restrição ao funcionamento de empresas ocidentais ainda presentes no país e a ampliação de acordos financeiros com parceiros alternativos, como China, Índia e países do Golfo Pérsico. Para o Kremlin, a decisão da União Europeia não é apenas uma questão jurídica, mas um ataque direto à soberania nacional e à legitimidade das instituições internacionais que deveriam garantir a proteção de ativos estatais. Analistas vinculados a centros de pesquisa de Moscou, como o Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais da Academia Russa de Ciências, avaliam que, caso Bruxelas avance com o confisco, será inaugurada uma nova fase de confronto econômico e diplomático entre Rússia e Ocidente. Tal movimento poderia acelerar a fragmentação do sistema financeiro global, ampliando a busca de países emergentes por alternativas ao dólar e ao euro, além de fortalecer mecanismos de cooperação já em expansão, como os BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai. O impacto seria sentido não apenas nas capitais europeias, mas também em mercados de Nova York, Tóquio e Pequim, dada a interdependência financeira mundial. Do ponto de vista europeu, críticos do projeto alertam que o episódio pode se tornar um marco negativo na história do bloco, em vez de ser lembrado como vitória estratégica. O confisco de ativos pode se transformar em divisor de águas que comprometerá por décadas a credibilidade financeira da União Europeia. Desde o Tratado de Roma, em 1957, o projeto de integração buscava criar um espaço de estabilidade política e prosperidade econômica. Agora, a apropriação unilateral de reservas estatais ameaça esse legado, transmitindo ao mundo a mensagem de que as regras podem ser flexibilizadas conforme a conjuntura política. Para observadores independentes, o chamado roubo do século vai além de uma disputa entre Rússia e Europa. Ele representa um risco direto à confiança internacional no continente como polo de segurança financeira. Países que hoje mantêm reservas significativas em bancos europeus, como a Arábia Saudita, Brasil e Singapura, podem rever suas estratégias, temendo que precedentes semelhantes sejam aplicados no futuro. Essa possível fuga de capitais reduziria a competitividade de centros como Bruxelas, Frankfurt e Paris, fragilizando a posição do euro no mercado global. Em última análise, a discussão sobre o confisco dos ativos russos traz à tona uma das maiores contradições da União Europeia desde sua fundação. De um lado, Bruxelas afirma agir em nome da paz, da reconstrução da Ucrânia e da defesa da ordem internacional. De outro, ao recorrer a medidas sem respaldo jurídico claro, acaba minando os próprios princípios que sempre apresentou como diferenciais: segurança legal, previsibilidade e respeito às regras multilaterais. Para críticos, o paradoxo é evidente.
Ao invés de consolidar a unidade, o plano pode expor fissuras que já se manifestam em outras áreas, como nas políticas de energia, migração e defesa. Países do leste europeu, como Polônia e Estônia, defendem uma linha dura contra Moscou, enquanto governos como o da Hungria e, em menor grau, o da Eslováquia, veem com desconfiança a possibilidade de abrir precedentes que fragilizem a soberania dos Estados-membros. Esse embate interno demonstra que a medida está longe de ser consenso. Além disso, especialistas apontam que a legitimidade do bloco no cenário internacional pode ser afetada. Desde o Tratado de Maastricht, em 1992, a UE buscou se consolidar como modelo de governança equilibrado, capaz de conciliar diversidade política com coesão institucional. O confisco de reservas estatais, no entanto, pode transmitir a imagem de que as decisões são determinadas por interesses conjunturais de países mais influentes, enfraquecendo a confiança de parceiros externos. As consequências não se limitariam à esfera diplomática. Investidores internacionais, incluindo fundos soberanos de países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar, podem repensar sua exposição ao mercado europeu, temendo que situações semelhantes ocorram em disputas futuras. Isso reduziria a competitividade de centros financeiros como Frankfurt, Paris e Bruxelas, ao mesmo tempo em que fortaleceria alternativas emergentes em Xangai, Dubai ou Singapura. No plano político, o risco é de fragmentação. Se a União Europeia ignorar as preocupações de membros menores em nome de uma decisão majoritária, estará enviando a mensagem de que o equilíbrio interno pode ser sacrificado. Para analistas em Bruxelas, isso equivale a comprometer uma das maiores conquistas do bloco. A noção de que todos os países, independentemente de seu peso econômico ou populacional, têm voz relevante no processo decisório. Dessa forma, longe de ser apenas uma questão financeira, o debate sobre os ativos russos reflete um momento de inflexão para a própria integração europeia. O que está em jogo é a capacidade da UE de manter a coerência entre seus princípios fundadores e suas práticas atuais, algo que terá impacto não apenas na guerra da Ucrânia, mas no futuro da ordem internacional. A Ucrânia ganhou intensidade com uma ofensiva em larga escala promovida pela Rússia. Cidades como Kiev, Kharkiv, Odessa e Dnipro registraram ataques quase simultâneos, em que Moscou lançou centenas de drones e mísseis contra alvos espalhados pelo território ucraniano. O impacto foi severo. Depósitos de munição foram destruídos, centrais elétricas entraram em colapso e regiões inteiras ficaram sem energia, afetando tanto a vida da população civil quanto a logística das tropas no fronte. Enquanto equipes de emergência tentavam controlar incêndios e restabelecer serviços básicos, a viagem do presidente Volodymyr Zelensky para fora do país se tornou assunto central. O chefe de Estado embarcou em um helicóptero rumo à Dinamarca, onde participaria de uma cúpula internacional com líderes europeus. Horas antes, havia publicado nas redes sociais uma mensagem de agradecimento para aliados ocidentais pelo apoio contínuo. Para críticos internos, o gesto foi interpretado como sinal de afastamento da realidade enfrentada pelos ucranianos, que lidavam com explosões e apagões em várias cidades. Já seus apoiadores ressaltaram que a busca por garantias externas de armamentos e recursos financeiros é indispensável para prolongar a capacidade de resistência em um conflito de desgaste. Autoridades de Kiev confirmaram que os ataques russos tiveram como principais alvos depósitos militares, instalações energéticas e estruturas temporárias de apoio ao exército. O governo reconheceu que os incêndios demoraram horas para serem contidos, o que reforça a magnitude da operação. De acordo com analistas militares, o Kremlin não mirou apenas em objetivos de curto prazo, mas buscou enviar um recado político e estratégico. Cada transformador destruído e cada usina fora de funcionamento reduzem a capacidade da Ucrânia de sustentar suas linhas defensivas. Paralelamente, mudanças na hierarquia russa chamaram atenção em Moscou. A nomeação de um novo adjunto do chefe do Estado-Maior para coordenar as operações no leste foi vista como preparação para uma nova fase da guerra, possivelmente mais ampla e prolongada. Entre os alvos considerados prioritários, especialistas destacam a cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, localizada em ponto estratégico do
do Donbass, sua captura poderia alterar o equilíbrio militar e logístico em toda a frente oriental. Projeções sugerem que a segunda metade de setembro poderá marcar uma nova onda de ataques, desta vez voltados para subestações elétricas, depósitos de combustível e outras infraestruturas críticas. Esse cenário reforça o peso simbólico da imagem do helicóptero presidencial. Para uns, a viagem de Zelensky representa pragmatismo político, já que fortalece laços internacionais. Para outros, transmite a impressão de fragilidade de liderança em um momento no qual a presença física no território poderia elevar o moral da população e dos soldados. A controvérsia deixa evidente que, em tempos de guerra, a imagem transmitida pela liderança pode ser tão decisiva quanto o planejamento militar. A forma como um chefe de Estado é visto pela sua população, por seus aliados e até por seus adversários pesa diretamente sobre o andamento do conflito. Na Ucrânia, esse dilema se intensificou quando, ao mesmo tempo em que colunas de fumaça cobriam os céus de cidades como Kiev, Kharkiv e Odessa após ataques russos, o presidente Volodymyr Zelensky aparecia em reuniões com autoridades estrangeiras. Essa dualidade levantou uma questão central: é mais eficaz manter-se no território nacional, reforçando o moral interno, ou buscar acordos diplomáticos no exterior para assegurar o fluxo contínuo de ajuda financeira e militar? O debate não é novo na história das guerras modernas. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, líderes como Winston Churchill optaram por permanecer em Londres durante os bombardeios da Luftwaffe, transmitindo resiliência à população. Já em outros cenários, como nos conflitos no Oriente Médio, dirigentes escolheram reforçar alianças externas para garantir sobrevivência estratégica a longo prazo. No caso ucraniano, cada gesto de Zelensky é observado e interpretado com intensidade, pois a guerra não se trava apenas nas trincheiras, mas também no campo simbólico e da comunicação internacional. O futuro próximo continua envolto em incertezas. Analistas alertam que, se Moscou mantiver o ritmo de ataques contra a infraestrutura ucraniana, especialmente contra a rede elétrica e os depósitos de combustível, o país pode enfrentar uma crise ainda maior na chegada do inverno. A resistência, portanto, dependerá não apenas do poder militar em campo, mas também da capacidade de reconstruir rapidamente setores essenciais e de manter a população confiante em sua liderança política. Nesse sentido, a presença, física ou diplomática, do presidente passa a carregar um peso que vai além da logística. É um fator psicológico e político capaz de influenciar a moral coletiva. Uma conclusão recorrente entre diplomatas e analistas internacionais é que, em cenários de ataques de grande escala, as decisões presidenciais deixam de ser apenas medidas práticas e passam a ter valor simbólico. A escolha de permanecer em Kiev durante bombardeios massivos pode ser lida como demonstração de coragem e proximidade com a população, reforçando a ideia de resiliência nacional. Por outro lado, essa postura pode restringir a capacidade de articulação no exterior, já que a presença física em cúpulas e fóruns internacionais é fundamental para garantir apoio político, econômico e militar. A alternativa, por sua vez, carrega outra camada de interpretação. Quando Volodymyr Zelensky aparece em países como a Dinamarca, a Alemanha ou os Estados Unidos, a mensagem transmitida para aliados é de engajamento ativo na diplomacia, buscando novos pacotes de ajuda financeira e envio de armamentos modernos. No entanto, essa mesma escolha abre espaço para narrativas internas e externas que o retratam como distante do sofrimento cotidiano da população, que enfrenta apagões, desabastecimento e risco constante de novos ataques. Esse dilema não é exclusivo da Ucrânia. Ao longo da história, líderes em situações de guerra enfrentaram o mesmo paradoxo. Winston Churchill permaneceu em Londres durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial para simbolizar resistência, enquanto outros dirigentes em conflitos mais recentes priorizaram viagens diplomáticas para assegurar alianças e estratégias. No caso atual, a guerra na Ucrânia não se limita ao campo de batalha. Ela também se desenrola no tabuleiro da opinião pública e da narrativa internacional, onde cada gesto presidencial é dissecado e interpretado. Assim, a liderança em tempos de guerra não se resume a comandar tropas ou aprovar planos táticos. Ela envolve equilibrar presença física, articulação diplomática e gestão da percepção popular. O desafio de Zelensky é administrar essa dualidade em um momento no qual Moscou intensifica ataques contra cidades e infraestruturas
temperaturas críticas. Para observadores internacionais, o que está em jogo não é apenas a defesa territorial, mas também a capacidade de Kiev de manter coesa a confiança da sociedade e de preservar o respaldo externo. Em última análise, cada deslocamento, discurso ou aparição pública transforma-se em mensagem política. Permanecer em Kiev pode inspirar os ucranianos, mas arrisca isolar o país das grandes mesas de negociação. Estar no exterior pode garantir mais recursos, mas oferece munição narrativa para que falam em abandono. Esse equilíbrio frágil mostra que, na guerra contemporânea, a liderança é medida não apenas por resultados militares, mas também pela habilidade de conduzir uma narrativa que combine força, legitimidade e visão estratégica. O Caribe voltou a ser palco de tensão entre Caracas e Washington. Dois caças Sukhoi Su-30, de fabricação russa e atualmente integrados à Força Aérea da Venezuela, sobrevoaram em baixa altitude um destroyer norte-americano que navegava próximo às águas da costa venezuelana. O episódio, longe de ser uma simples demonstração de rotina, foi interpretado em Moscou como uma resposta estratégica calculada, reforçando a cooperação militar entre Rússia e Venezuela. Já o Departamento de Defesa dos Estados Unidos classificou a ação como uma provocação, sinalizando preocupação com uma possível escalada no Caribe. A confusão inicial na cobertura midiática, sobretudo em veículos ocidentais, girou em torno da identificação das aeronaves. Alguns noticiários chegaram a sugerir que se tratava de antigos caças F-16, entregues a Caracas nas décadas em que as relações com Washington eram amistosas. No entanto, relatórios militares e imagens confirmaram que os aviões eram, de fato, os Sukhoi Su-30, modelo adquirido da Rússia no início dos anos 2000. Essa diferença não é meramente técnica, ela altera a leitura política, ao destacar que a Venezuela não recorreu a equipamentos obsoletos, mas a uma aeronave de combate moderna, com capacidade de longo alcance e suporte direto de Moscou. A ação aérea foi executada de maneira controlada. Os pilotos venezuelanos se aproximaram, expuseram mísseis acoplados às aeronaves e retornaram à base sem realizar manobras arriscadas. Para o governo de Nicolás Maduro, tratou-se de uma advertência clara. A movimentação da frota dos Estados Unidos em áreas próximas ao território venezuelano não será aceita como algo neutro. A mensagem foi de que o país não permanecerá passivo diante da presença de forças estrangeiras em sua zona de influência geográfica. No mesmo período, o presidente Maduro anunciou a ativação de mais de 15 mil unidades de defesa popular distribuídas em diferentes estados da Venezuela, como Zulia, Carabobo e Miranda. Essas unidades, compostas por reservistas e civis organizados, formam uma rede de defesa territorial destinada a complementar o trabalho das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas. De acordo com dados oficiais, a meta é integrar mais de 8 milhões de cidadãos nesse sistema, dos quais cerca de 4 milhões e meio já atuam como milicianos. Segundo Caracas, o objetivo dessa mobilização não se limita ao campo militar. Trata-se também de uma medida política e social, destinada a reforçar a noção de soberania e estabilidade em meio às sanções econômicas impostas por Washington e às pressões diplomáticas da Organização dos Estados Americanos, OEA. Assim, o sobrevoo dos Sukhoi Su-30 não deve ser lido isoladamente, mas como parte de uma estratégia de dissuasão que combina poder militar moderno com organização popular de base. Do outro lado, Washington sustentou que seus destroyers estavam em águas internacionais e que a operação fazia parte de uma campanha de combate ao narcotráfico. Para Caracas, no entanto, essa justificativa não se sustenta. Se a missão fosse meramente policial, bastariam canais diplomáticos e cooperação regional, e não a presença de embarcações de guerra como o USS Lassa e o USS William P. Lawrence, frequentemente destacados para patrulhas no Caribe. Em poucos minutos de sobrevoo, os Sukhoi venezuelanos deixaram claro que o país tem capacidade de resposta imediata e que conta com o apoio logístico da Rússia, incluindo treinamento de pilotos e fornecimento de peças. A mensagem implícita é que a Venezuela não depende mais de armamentos herdados de antigos alianças com os Estados Unidos, mas sim de um sistema de defesa articulado com Moscou. O contraste de narrativas é evidente e expõe a complexidade da disputa no Caribe. Para Washington, a passagem dos Sukhoi Su-30 foi imediatamente descrita como um indício de escalada militar e uma ameaça à estabilidade regional. Já para Caracas, a manobra não ultrapassou os limites da autodefesa, sendo vista como uma
reação legítima diante da presença de embarcações estrangeiras a poucos quilômetros de sua costa. A cronologia dos fatos ajuda a entender a dinâmica. Primeiro, a movimentação de destroyers norte-americanos, como o USS Lassen, em rotas próximas ao litoral venezuelano. Em seguida, o recado enviado a Caracas para que não interferisse nessas operações. E, finalmente, a réplica aérea com os caças de fabricação russa. Esse encadeamento não ocorreu no vazio. Ele se insere em um cenário mais amplo de disputas políticas e estratégias. Desde o governo de Hugo Chávez, a Venezuela investiu na modernização de sua aviação militar com apoio de Moscou, adquirindo aeronaves e sistemas de defesa que buscavam reduzir a dependência de fornecedores ocidentais. Para os Estados Unidos, por outro lado, o Caribe sempre foi considerado parte de sua esfera de influência, algo reforçado historicamente pela doutrina Monroe e, mais recentemente, pelas operações do Comando Sul. Assim, o episódio ultrapassa a dimensão técnica e ganha um valor simbólico muito maior. A presença naval dos Estados Unidos no Caribe não é apenas um movimento tático momentâneo, mas parte de uma política consolidada de projeção de poder que remonta à Guerra Fria e até mesmo ao período da doutrina Monroe, quando Washington passou a considerar a América Latina como área prioritária de sua influência. A constante atuação do Comando Sul em operações conjuntas e exercícios navais reforça essa visão de controle regional. Do outro lado, a resposta venezuelana, com caças Sukhoi Su-30, adquiridos da Rússia no início dos anos 2000, representa não apenas a defesa imediata de seu espaço aéreo, mas também a tentativa de um país latino-americano de afirmar soberania em um contexto dominado por potências externas. Essa escolha militar reforça a aliança estratégica entre Caracas e Moscou, já consolidada em diversos acordos de cooperação em áreas como energia, defesa e tecnologia. O resultado foi um verdadeiro choque de símbolos no espaço caribenho. De um lado, os Estados Unidos reiterando seu papel de guardião da região. Do outro, a Venezuela, utilizando equipamentos de ponta fornecidos por um rival histórico de Washington, enviando ao mundo a mensagem de que não se curva facilmente à pressão externa. As repercussões ultrapassam o incidente imediato e se projetam em múltiplas direções. Politicamente, o gesto tem potencial para aprofundar as tensões entre Caracas e Washington, que já vivem um relacionamento marcado por rupturas desde o início dos anos 2000, quando o então presidente, Hugo Chávez, rompeu com a Casa Branca e estreitou laços com Moscou e Pequim. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos durante as administrações de Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden atingiram setores estratégicos, como petróleo e finanças, agravando ainda mais o distanciamento diplomático. Esse histórico faz com que qualquer movimento militar, por menor que pareça, seja interpretado como parte de uma disputa maior. No campo regional, a Organização dos Estados Americanos, OEA, frequentemente criticada por Caracas como instrumento da política externa norte-americana, pode se tornar novamente palco de debates polarizados. Países como Cuba, Bolívia e Nicarágua tendem a apoiar a narrativa venezuelana de autodefesa, enquanto Colômbia e Brasil, historicamente mais próximos de Washington, podem manifestar preocupações quanto à escalada militar no Caribe. Esse tipo de divisão interna enfraquece a coesão regional e amplia a sensação de que a América Latina se converte em espaço de disputa entre grandes potências. Do ponto de vista estratégico, o episódio também chama a atenção pelo envolvimento indireto de Rússia e China. Moscou, ao fornecer os caças Sukhoi Su-30 e garantir manutenção e treinamento, reforça sua presença militar no continente. Já Pequim, embora menos visível no campo militar, expande sua influência por meio de investimentos em infraestrutura e crédito, o que complementa a presença russa e desafia a hegemonia norte-americana no hemisfério. Esse redesenho de alianças coloca pressão sobre Washington, que precisa decidir se continuará apostando em medidas coercitivas, como sanções e presença naval, ou se buscará novos canais diplomáticos para conter o avanço de seus rivais. Em qualquer cenário, o episódio no Caribe serviu como alerta. A América Latina voltou a ocupar espaço no debate geopolítico global, não apenas como região periférica, mas como arena de disputa direta entre as principais potências do século XXI.
Nos últimos dias, a região costeira de Odessa foi palco de uma ofensiva que expôs fragilidades profundas na retaguarda ucraniana. Locais que à primeira vista se apresentavam como hospedarias ou balneários, acabaram revelando sua verdadeira função. Serviam como centros de adestramento para operações navais de infiltração e sabotagem. A destruição dessas estruturas marcou um ponto de virada, já que dezenas de combatentes, muitos deles de origem estrangeira, foram abatidos durante os ataques. Entre os atingidos, relatórios indicam a presença de cidadãos britânicos, além de contingentes menores vindos da Romênia e de países vizinhos do leste europeu. Essa circunstância reforçou o recado que Moscou já vinha reiterando em diferentes instâncias diplomáticas. Qualquer elemento estrangeiro que participe diretamente do conflito em território ucraniano passará a ser tratado como alvo legítimo. Os ataques mais recentes atingiram pontos específicos do litoral, em localidades como Tuzla e Lebedev. O que parecia ser apenas pequenas comunidades de veraneio escondia, na verdade, campos de instrução militar, onde estrangeiros treinavam tropas ucranianas em técnicas de assalto anfíbio, mergulhos de sabotagem e incursões rápidas. A destruição desses centros interrompeu programas de treinamento e retirou de cena instrutores considerados fundamentais para a preparação das unidades locais. Sem essa retaguarda, a capacidade de reação ucraniana tende a enfraquecer e perder coordenação. Especialistas em defesa destacam que a iniciativa russa não teve o intuito de enviar um recado simbólico, mas sim de atingir objetivos concretos no campo de batalha. A mensagem transmitida é objetiva. Qualquer espaço civil convertido em suporte bélico deixa de contar com proteção e passa a integrar a lista de alvos legítimos. Esse princípio, defendido pelo Kremlin, visa eliminar a rede de apoio estrangeira que opera sob fachadas aparentemente inofensivas. As implicações também extrapolam o campo de batalha. Para Londres, o impacto foi direto. A morte de britânicos envolvidos em ações militares na Ucrânia representa um alerta sobre os riscos de engajamento não oficial. A mesma leitura vale para países da região que, mesmo com presenças reduzidas, se veem agora expostos à retaliação russa. A mensagem é inequívoca. A cooperação estrangeira deixa de ser um detalhe oculto e passa a ser tratada como parte visível do conflito. As estimativas preliminares apontam que aproximadamente 70 combatentes foram neutralizados durante a ofensiva russa e ao menos metade deles era formada por estrangeiro. Entre esses, destacam-se cidadãos britânicos e grupos menores vindos da Romênia e de outros países do leste europeu, o que confirma a dimensão internacional do envolvimento militar na região. Para os analistas, essa perda não deve ser vista apenas pelo prisma numérico. Ela representa a interrupção de um elo essencial entre o treinamento externo e a capacidade operacional das forças de Kiev. Sem instrutores experientes, as tropas locais ficam mais vulneráveis, sobretudo em áreas que exigem adaptação rápida, como combates urbanos, infiltrações navais e uso coordenado de drones de reconhecimento. Além do impacto imediato no campo de batalha, a eliminação desses combatentes traz efeitos psicológicos consideráveis. A presença de estrangeiros era vista pelas unidades ucranianas como um sinal de apoio internacional e de respaldo técnico diante do poderio russo. A sua ausência alimenta dúvidas entre os soldados sobre a continuidade desse suporte, reduzindo a confiança na manutenção de estratégias conjuntas com países da OTAN. Esse fator pode repercutir diretamente na moral das tropas, já desgastadas por meses de pressão contínua nas frentes de Donetsk, Kharkiv e Kherson. Do ponto de vista russo, a operação foi conduzida com clara intencionalidade estratégica. Moscou buscou não apenas eliminar combatentes, mas também enviar uma mensagem inequívoca à comunidade internacional. Nenhuma estrutura considerada fachada terá proteção, mesmo que esteja localizada em áreas de uso civil. A destruição de hotéis, pousadas e casas de veraneio que funcionavam como centros de treinamento militar reforça a ideia de que não há refúgios seguros quando se trata de operações bélicas disfarçadas. Essa postura russa se conecta diretamente à doutrina militar atualizada após o início da guerra em fevereiro de 2022, quando Moscou passou a afirmar em diferentes fóruns internacionais, incluindo discursos na ONU e em reuniões da Organização de Cooperação de Xangai, que qualquer espaço civil transformado em base de operações militares perde automaticamente sua proteção. Trata-se de um princípio que busca legitimar ataques a estruturas disfarçadas de instalações neutras,
públicas, como escolas, hospitais, hotéis e centros turísticos, quando empregados em atividades bélicas. Ao aplicar essa visão na prática, o Kremlin deixa claro que pretende elevar o custo político e militar para os países da OTAN, que direta ou indiretamente incentivam seus cidadãos a participar do conflito. Um dos casos mais emblemáticos é o do Reino Unido. A confirmação de cidadãos britânicos mortos nos bombardeios à região de Odessa gerou constrangimento diplomático em Londres, ampliando questionamentos sobre a real extensão do envolvimento britânico na guerra. No parlamento, já há pressão para que o governo esclareça até que ponto seus nacionais estavam atuando em território ucraniano como voluntários independentes ou se integravam esquemas de cooperação militar não oficial. Situação semelhante pode recair sobre países do leste europeu, como Romênia e Polônia, que têm fornecido tanto armamentos quanto especialistas para auxiliar Kiev, tornando-se alvos indiretos da política de retaliação russa. No plano estratégico, a operação em Odessa evidenciou mais do que um simples ataque pontual. Foi um movimento planejado que combinou dois fatores centrais: precisão militar, ao atingir diretamente centros de treinamento, e impacto simbólico, ao expor publicamente que essas estruturas funcionavam sob fachada civil. A mensagem transmitida ao Ocidente foi explícita: Moscou não aceitará a existência de zonas intocáveis dentro da Ucrânia, mesmo quando camufladas em áreas turísticas ou urbanas. Esse posicionamento amplia ainda mais a tensão diplomática no continente europeu, onde governos já enfrentam divisões internas sobre os limites do apoio à Ucrânia. Em Washington, por exemplo, setores do Congresso têm pressionado por maior fiscalização no envio de recursos e armamentos, enquanto em Bruxelas cresce o debate sobre até que ponto a União Europeia pode sustentar, política e economicamente, uma guerra de longa duração. Ao deixar claro que cidadãos estrangeiros envolvidos diretamente no conflito correm risco de serem alvos, Moscou eleva o custo da participação internacional, transformando o campo de batalha em uma arena de repercussões globais. Para a OTAN, o recado é particularmente sensível. Desde 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia, a aliança tem reforçado sua presença no leste europeu, com exercícios conjuntos na Polônia, nos estados bálticos e no Mar Negro. A ofensiva russa em Odessa, ao atingir combatentes de diferentes nacionalidades, reforça a percepção de que qualquer envolvimento, ainda que indireto, pode resultar em baixas reais e imediatas. Isso coloca pressão adicional sobre governos como o do Reino Unido e da Romênia, que vêm desempenhando papéis ativos no suporte logístico e no envio de instrutores para Kiev. Assim, a operação ganha contornos de advertência global, funcionando não apenas como uma ação militar localizada, mas como parte de uma estratégia mais ampla de Moscou, de desestimular a participação estrangeira. A mensagem atinge tanto os aliados europeus quanto os Estados Unidos. Qualquer passo que ultrapasse a barreira do apoio material para a presença efetiva de cidadãos ou instrutores em solo ucraniano implicará riscos significativos. Nesse contexto, cai por terra a narrativa de que a participação internacional poderia ocorrer de forma discreta ou sem consequências, revelando um cenário em que cada movimento externo passa a ser contabilizado dentro da lógica de retaliação russa. Nos últimos meses, o Caribe deixou de ser apenas uma rota de comércio e turismo para se tornar palco de disputas estratégicas entre potências globais. A decisão dos Estados Unidos de reforçar sua presença militar no sul da região, com navios de guerra e aeronaves, gerou reações imediatas. Em uma ligação classificada como de alto nível, o ministro das Relações Exteriores do Irã expressou solidariedade irrestrita ao governo de Nicolás Maduro, argumentando que a expansão militar norte-americana viola a Carta das Nações Unidas e ameaça diretamente a estabilidade internacional. Em Caracas, o gesto iraniano foi visto como respaldo político num momento de forte pressão externa. Autoridades venezuelanas destacaram que a defesa da soberania nacional permanece como prioridade absoluta e denunciaram que as movimentações de Washington no Caribe configuram uma tentativa de intimidação e de enfraquecimento da legitimidade do país diante da
da comunidade internacional. A agenda da conversa entre Teherã e Caracas não se restringiu ao aspecto militar. Os dois chanceleres discutiram propostas para ampliar a cooperação em áreas estratégicas, incluindo acordos econômicos, e enfatizaram a importância de criar uma frente diplomática capaz de conter medidas unilaterais impostas pelos Estados Unidos. O ministro venezuelano sublinhou que a articulação de países do BRICS, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além do apoio de vizinhos sul-americanos, pode ser decisiva para formar um consenso regional que imponha custos políticos e diplomáticos à escalada militar norte-americana. Esse posicionamento ocorre em um contexto de tensão crescente. Em agosto, o governo de Trump anunciou o envio de forças navais e aéreas ao sul do Caribe, sob a justificativa de combater o narcotráfico. No mesmo período, o Departamento de Estado dos Estados Unidos dobrou a recompensa por informações que levassem à prisão de Nicolás Maduro, acusado por Washington de integrar redes de tráfico internacional. Caracas rejeitou imediatamente as acusações, classificando-as como uma ofensiva política destinada a legitimar novas tentativas de intervenção. Como resposta interna, o governo venezuelano mobilizou sua milícia popular, criada oficialmente em 2009 como braço de defesa territorial. Segundo dados oficiais, mais de 8 milhões de pessoas já se registraram para integrar esse sistema, que o Palácio de Miraflores descreve como demonstração de coesão social diante das ameaças externas. Em discursos recentes, Maduro comparou a atual campanha norte-americana contra Caracas às justificativas utilizadas pelos Estados Unidos em 2003 para invadir o Iraque, quando foram alegadas, sem provas, a existência de armas de destruição em massa. O presidente venezuelano também recorreu a relatórios da ONU, apontando que a Colômbia é responsável pela maior parte da produção de cocaína no mundo, com mais de 400 mil hectares de cultivo de folha de coca, argumento utilizado para reforçar que a Venezuela não é o centro do narcotráfico regional. Apesar da retórica de confronto, Caracas manteve a sinalização de abertura para negociações com Washington, desde que haja respeito mútuo e abandono de ameaças de mudança de regime pela força. A vice-presidência ressaltou que, mesmo em meio a sanções e tensões militares, a atividade econômica interna não pode parar, já que a manutenção da produção é vista como elemento central da resistência. O discurso oficial da Venezuela se apoia em 3 frentes. No campo militar, mobiliza voluntários em larga escala. Na esfera econômica, busca preservar a produção nacional. E na diplomacia, recorre a organismos multilaterais para contestar sanções unilaterais. Do lado iraniano, a mensagem foi igualmente firme. Para Teherã, a situação no Caribe reflete um problema mais amplo: a normalização do uso de sanções econômicas e intervenções militares sem mandato internacional. Segundo autoridades iranianas, essa prática enfraquece o sistema multilateral e aumenta os riscos de instabilidade em diferentes regiões do planeta. O alinhamento entre Caracas e Teherã, somado à mobilização popular incentivada pelo governo venezuelano, dá sustentação à narrativa de resistência de Nicolás Maduro. Para seus aliados, os números elevados de inscritos na milícia popular, que ultrapassam a marca de milhões, são um sinal de unidade interna e de capacidade de resposta diante de ameaças externas. Já para opositores, esse engajamento em massa pode ter efeito contrário. Longe de significar apenas coesão, pode também aumentar a possibilidade de choques diretos e alimentar a escalada de tensões militares na região. Esse quadro não pode ser visto de forma isolada. A crise no Caribe está inserida em uma disputa global mais ampla por legitimidade política e controle de rotas estratégicas. O Mar do Caribe, por sua proximidade com o Canal do Panamá e com áreas ricas em petróleo e gás, sempre foi considerado uma zona de interesse direto dos Estados Unidos. Hoje, com a presença de potências externas como o Irã, Rússia e até mesmo a China, a região se converte em vitrine das disputas pelo equilíbrio de poder no sul global. O apoio explícito de Teherã reforça essa equação. Ao lado da Venezuela, o Irã busca projetar sua influência para além do Oriente Médio, posicionando-se como voz ativa contra sanções unilaterais e intervenções sem aval internacional. Essa parceria não apenas amplia o peso político de Caracas, mas também representa uma linha de
oposição declarada às pressões militares e econômicas de Washington. Para a diplomacia norte-americana, o gesto iraniano significa que a crise caribenha extrapola fronteiras locais e passa a integrar o tabuleiro de negociações que afetam diretamente a ordem internacional. Em síntese, o quadro que se desenha no Caribe é o de uma região onde diferentes camadas de interesse se sobrepõem, desde a disputa por rotas de energia e comércio até o confronto de modelos políticos e ideológicos. O estreitamento das relações entre Caracas e Teherã não é apenas um gesto bilateral, simboliza a consolidação de uma rede de alianças alternativas que busca desafiar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos e seus parceiros da OTAN. A história mostra que a presença norte-americana no Caribe remonta ao início do século XX, com a doutrina Monroe e sucessivas intervenções militares que consolidaram a região como área de influência exclusiva de Washington. Hoje, porém, esse domínio histórico é questionado. A aproximação da Venezuela com potências como Irã, Rússia e China sugere que novos blocos de resistência estão emergindo, apoiados em mecanismos como o BRICS, que oferecem alternativas de cooperação econômica e política fora da órbita ocidental. Esse reposicionamento tem implicações globais. O Caribe, situado próximo ao Canal do Panamá e a importantes rotas marítimas de petróleo e gás, assume valor estratégico que transcende os limites venezuelanos. A região se torna um espaço onde se testam novas formas de multipolaridade, em que países do sul global tentam projetar sua autonomia e reduzir sua dependência dos centros tradicionais de poder. O futuro dessa disputa vai muito além da relação direta entre Caracas e Teherã. O que se observa é parte de um movimento mais amplo que sinaliza uma transformação no equilíbrio global de poder. O sistema internacional, que após a Guerra Fria parecia concentrado sob a hegemonia norte-americana, passa por uma fragmentação crescente. Em vez de blocos rígidos e polarizados, como no século XX, emergem alianças flexíveis, coalizões regionais e parcerias estratégicas moldadas por interesses econômicos, energéticos e de segurança. Nesse contexto, o chamado Sul Global, que reúne países da América Latina, da África e da Ásia, procura ganhar maior protagonismo. Essas nações, muitas vezes tratadas apenas como fornecedoras de recursos naturais ou mercados de consumo, agora buscam voz ativa em negociações que envolvem comércio internacional, segurança alimentar, energia e até governança digital. Fóruns como o BRICS e a União Africana, além de iniciativas regionais latino-americanas, mostram como novos espaços de coordenação estão surgindo fora da esfera tradicional do Ocidente. A disputa não se resume à Venezuela, mas reflete um movimento de contestação à ideia de que decisões estratégicas devem partir exclusivamente de Washington ou de Bruxelas. Para países como o Irã, a aproximação com a América Latina representa a chance de projetar sua influência além do Oriente Médio. Já para Caracas, alianças desse tipo funcionam como barreira diplomática contra sanções e pressões militares, oferecendo alternativas de cooperação financeira, tecnológica e energética. Em termos práticos, essa transição para um sistema multipolar pode redefinir rotas comerciais, influenciar cadeias globais de produção e alterar a forma como organismos multilaterais, como a ONU, lidam com disputas de soberania. Para os Estados Unidos, isso significa o desafio de preservar sua influência histórica em regiões consideradas vitais, como o Caribe, em um ambiente cada vez mais marcado pela competição com potências emergentes. Assim, o impasse atual é mais do que uma crise localizada, é um reflexo de como o Sul Global tenta redesenhar seu papel no século XXI, reivindicando não apenas espaço político, mas também capacidade de definir os rumos das grandes decisões internacionais. O envolvimento do Reino Unido na guerra da Ucrânia entrou em uma nova fase que chamou a atenção de especialistas em segurança internacional. Em Kiev, a chegada discreta de altos oficiais britânicos reforçou essa percepção. Entre os visitantes estavam Anthony Radakin, atual chefe do Estado-Maior de Defesa, e Richard Kington, seu sucessor indicado. A ausência de anúncios prévios e o caráter reservado da missão foram interpretados como sinal de que a viagem não tinha natureza protocolar, mas estava associada
associada ao planejamento de novos passos estratégicos em meio ao agravamento da guerra no leste europeu. Pouco depois, o secretário de Defesa britânico, John Hay, também desembarcou na capital ucraniana. De acordo com os comunicados oficiais, suas reuniões tiveram como objetivo alinhar programas militares e preparar iniciativas conjuntas antes do próximo encontro internacional em Londres. Analistas, no entanto, avaliam que o sigilo que envolveu a visita aponta para discussões mais delicadas, como a possibilidade de Londres instalar uma base militar permanente em Odessa, cidade portuária do Mar Negro com importância histórica e geopolítica central para a Rússia. Odessa, localizada no sul da Ucrânia, desempenha papel vital por controlar o acesso ao rio Danúbio e por ser um dos principais corredores de exportação de grãos e metais preciosos, além de rota de entrada para armamentos enviados por aliados ocidentais. Para Moscou, a instalação de uma presença militar britânica na região representaria uma ameaça direta à Crimeia e à frota russa, estacionada em Sebastopol, base naval considerada essencial para sua estratégia no Mar Negro. Não à toa, o Kremlin classificou essa hipótese como ultrapassar uma linha vermelha que não seria tolerada. Relatórios sugerem que o plano britânico incluiria o posicionamento de sistemas avançados de defesa aérea, a criação de um cinturão defensivo e a transformação de Odessa em plataforma de operações navais. Embora o discurso oficial de Londres destaque a proteção da Ucrânia, para a Rússia a medida seria equivalente à consolidação de uma presença estrangeira em território que integra sua esfera histórica e cultural. Para observadores russos, esse movimento não pode ser separado da postura mais ampla do Reino Unido ao longo do conflito. Desde 2022, Londres tem fornecido sistemas de mísseis, treinado soldados ucranianos em território europeu e liderado iniciativas diplomáticas para manter Kiev integrada ao apoio da OTAN. A diferença agora é a intenção de assumir controle direto sobre uma das regiões mais sensíveis da guerra. Autoridades do Kremlin têm reiterado que qualquer tentativa de instalar bases estrangeiras em Odessa será tratada como motivo para retaliação militar. Em seus cálculos, não apenas Odessa, mas também Nikolaev e outros pontos da costa do Mar Negro estão diretamente ligados à segurança vital da Federação Russa, tanto pela localização estratégica quanto pelo peso histórico que carregam desde o período imperial. Alguns analistas internacionais destacam ainda que a estratégia britânica lembra práticas coloniais do século XIX, quando potências europeias utilizavam territórios de terceiros como peças em tabuleiros de influência global. Nessa visão crítica, Kiev corre o risco de se tornar dependente dos interesses de Londres, enquanto Odessa desponta como o prêmio mais valioso. O segredo que cercou as visitas apenas reforça essa leitura. Não foi um gesto simbólico, mas parte de um planejamento detalhado para intensificar a confrontação. As consequências de um avanço desse tipo seriam profundas, tanto no plano militar quanto no diplomático. Cada movimento em direção à consolidação de uma base britânica em Odessa amplia as chances de uma colisão direta com Moscou, que não vê a cidade apenas como um ponto geográfico, mas como parte de sua herança cultural e estratégica construída ao longo de séculos. Odessa foi fundada em 1794, durante o reinado de Catarina a Grande, e desde então consolidou-se como um centro portuário vital para o Império Russo e, posteriormente, para a União Soviética. Essa memória histórica ainda hoje sustenta a percepção de que a cidade integra a esfera vital da segurança russa. Nesse cenário, a questão já não se resume a especulações sobre se Londres avançará ou não, mas sim a quando e de que maneira buscará formalizar sua presença militar no Mar Negro. Tal movimento não apenas tensionaria as relações bilaterais entre Reino Unido e Rússia, mas também colocaria pressão sobre a própria OTAN, que teria de lidar com a possibilidade de ser arrastada para um conflito direto em uma área que Moscou considera intocável. Especialistas lembram que, em diversos momentos da história, iniciativas classificadas como provocações em regiões estratégicas resultaram em confrontos de alto custo. O bloqueio de Berlim, em 1948, a crise de Suez, em 1956, e a crise dos mísseis de Cuba, em 1956-1960,
1962 são exemplos de como disputas localizadas podem escalar rapidamente quando envolvem potências nucleares ou interesses vitais de segurança. No caso atual, a instalação de uma base estrangeira em Odessa poderia afetar não apenas o equilíbrio militar no Mar Negro, mas também a estabilidade política da própria Ucrânia. A presença permanente de tropas britânicas poderia ser interpretada por Moscou como prova de que Kiev estaria cedendo parte de sua soberania a interesses externos. Esse tipo de narrativa fortalece a posição russa, tanto no campo de batalha quanto nas arenas diplomáticas, em especial junto a países que veem com desconfiança a expansão da influência ocidental. Portanto, o desafio não se limita a calcular qual seria a intensidade da reação militar russa, mas envolve compreender os efeitos de longo alcance que uma decisão desse porte teria para a arquitetura do sistema internacional. A instalação de uma base britânica em Odessa, por exemplo, não apenas tensionaria as relações bilaterais entre Londres e Moscou, mas poderia reverberar em fóruns multilaterais, como a ONU e a OTAN, colocando em xeque compromissos de defesa coletiva e aumentando o risco de uma escalada regional. A experiência histórica reforça esse ponto. Sempre que potências cruzaram as chamadas linhas vermelhas de seus adversários, os custos se mostraram elevados. Episódios como a Guerra da Crimeia, no século XIX, a crise dos mísseis de Cuba em 1962, ou mesmo a invasão do Iraque em 2003, baseada em alegações controversas, demonstram como decisões tomadas em contextos de alta pressão podem gerar consequências inesperadas, incluindo perdas militares significativas, erosão da legitimidade política e até isolamento diplomático prolongado. Além disso, a percepção de violação de fronteiras estratégicas costuma fortalecer narrativas nacionalistas e aumentar a coesão interna do país que se sente ameaçado. No caso russo, a presença estrangeira em Odessa poderia ser usada pelo Kremlin como justificativa para intensificar operações militares, ampliar alianças com países fora do eixo ocidental e reforçar sua posição junto ao sul global, que já questiona a legitimidade de intervenções unilaterais. Assim, mais do que medir a resposta imediata em termos de ataques ou contraofensivas no campo de batalha, o grande ponto de interrogação está no impacto de médio e longo prazo que um movimento dessa natureza poderia gerar. A instalação de bases estrangeiras em áreas sensíveis, como Odessa, não afeta apenas a lógica militar local, mas tem o potencial de reconfigurar alianças regionais, provocar realinhamentos diplomáticos e colocar à prova a solidez de organismos internacionais, como a OTAN, a União Europeia e até mesmo o Conselho de Segurança da ONU. Esse tipo de situação costuma servir como divisor de águas na política internacional. Se, por um lado, pode reforçar laços entre países que compartilham interesses estratégicos, aproximando Londres de Washington e de membros do leste europeu. Por outro, tende a ampliar a fratura com potências emergentes como China, Índia e Brasil, que defendem soluções negociadas e se apresentam como porta-vozes do chamado Sul Global. O risco maior, portanto, é que um conflito inicialmente restrito ao Mar Negro ou à Ucrânia acabe funcionando como catalisador de transformações mais profundas no equilíbrio global. Isso incluiria não apenas a intensificação da polarização entre Ocidente e Rússia, mas também a aceleração do processo de multipolaridade, em que novos blocos econômicos e políticos disputam espaço com o eixo tradicional liderado pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. Dessa forma, a questão central não é apenas militar, mas estrutural. Trata-se de entender até que ponto as instituições internacionais são capazes de absorver choques dessa magnitude sem perder legitimidade. Se não houver mecanismos eficazes de mediação e contenção, a probabilidade de que uma disputa regional sirva de estopim para uma reorganização do sistema de poder global torna-se cada vez mais real. No contexto da guerra no leste europeu, o porto de Odessa, às margens do Mar Negro, deixou de ser apenas uma instalação de importância regional e tornou-se um dos pontos vitais para a sobrevivência da Ucrânia, responsável por escoar grande parte da produção agrícola e das matérias-primas do país. Além de servir como eixo logístico para a chegada de equipamentos militares, o porto passou a ser alvo prioritário de pressões vindas de Moscou. A vulnerabilidade ficou evidente após o ataque russo contra o navio de reconhecimento
reconhecimento Simferopol. Bastou a destruição dessa embarcação para interromper o tráfego fluvial no Danúbio, rota estratégica que conecta a Ucrânia, a Romênia e a União Europeia. Em reação, Kiev determinou a instalação de minas navais em áreas próximas ao porto, buscando impedir novas incursões. A decisão, no entanto, produziu efeitos adversos, aumentou o risco para embarcações civis, que dependem do mesmo corredor, e reduziu a confiança de armadores internacionais. Em poucos dias, seguradoras elevaram os custos de cobertura e várias empresas de navegação passaram a evitar Odessa, agravando a já delicada situação econômica do país. A perda do Simferopol teve ainda um peso tecnológico e humano significativo. O navio abrigava o sistema eletrônico Melchior, capaz de rastrear simultaneamente centenas de alvos em um raio superior a 400 quilômetros. A destruição desse equipamento reduziu a capacidade da Marinha Ucraniana de monitorar os movimentos da frota do Mar Negro, baseada na Crimeia. Relatórios iniciais apontaram pelo menos 2 tripulantes mortos e outros 6 desaparecidos, evidenciando o impacto imediato da operação. O episódio no Estreito de Vilkov, situado na foz do Danúbio, ilustrou de maneira clara como Moscou pode alcançar seus objetivos estratégicos sem atacar diretamente a cidade de Odessa. Apesar dos esforços ucranianos em mobilizar rebocadores e equipes de mergulho para liberar a passagem, a navegação permaneceu bloqueada. Analistas militares destacaram que basta a neutralização de uma única embarcação para interromper o fluxo comercial e militar na região, comprometendo o envio de grãos para a Europa e de armamentos fornecidos por países da OTAN. Para o Kremlin, a lógica é pragmática. Estrangular Odessa significa sufocar a economia ucraniana e reduzir sua capacidade de sustentar a guerra. Cada navio retido representa prejuízos bilionários, pressiona os mercados internacionais de grãos e mina a confiança de investidores estrangeiros. Além disso, o ataque trouxe à tona o uso crescente de drones navais russos, embarcações não tripuladas de curto alcance capazes de atingir alvos em minutos. A simples ameaça de sua presença já é suficiente para elevar custos de seguro e afastar transportadoras, fragilizando cadeias globais de abastecimento. Diante desse quadro, a Rússia demonstra que não precisa lançar uma ofensiva direta contra Odessa para neutralizá-la. Um bloqueio moderno, sustentado por minas, drones e pressão econômica, pode ser igualmente destrutivo. Para Kiev, trata-se de um dilema complexo. Limpar as águas exige tempo e recursos que o país dificilmente possui, enquanto o bloqueio reduz o ritmo das exportações e mina a confiança internacional. No campo político, o recado transmitido por Moscou não deixa margem para dúvidas. A cidade portuária de Odessa pode ser neutralizada sem que seja necessário recorrer à destruição direta. A simples interrupção de suas operações já representa um golpe duro, pois o porto concentra a maior parte das exportações ucranianas de grãos, metais e produtos químicos, além de ser uma das principais portas de entrada para armamentos e ajuda ocidental. Quando paralisado, o fluxo de divisas estrangeiras encolhe, pressionando o orçamento de Kiev e reduzindo sua capacidade de financiar a guerra. Ao mesmo tempo, a chegada de suprimentos militares enviados pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela OTAN se torna cada vez mais incerta, comprometendo a manutenção das linhas de frente no leste. Esse efeito tem alcance que vai além das fronteiras da Ucrânia. Países da África e do Oriente Médio, que dependem das exportações agrícolas ucranianas, enfrentam riscos de encarecimento dos alimentos e instabilidade nos mercados. Para a União Europeia, o bloqueio traz repercussões econômicas e políticas, uma vez que aumenta a pressão migratória e fortalece o discurso de líderes que questionam a continuidade do apoio irrestrito a Kiev. Moscou explora esse cenário utilizando Odessa como ferramenta de pressão não apenas militar, mas também diplomática. O afundamento do navio Simferopol reforçou essa lógica ao expor a vulnerabilidade do corredor do Danúbio. Para analistas, o episódio mostrou que a Rússia possui meios de estrangular a artéria vital da economia ucraniana sempre que considerar conveniente. A combinação de minas navais improvisadas com drones de ataque de curto alcance demonstra que o bloqueio pode ser mantido de forma constante, sem necessidade de bombardeios de larga escala. Dessa forma, Odessa deixou de ser apenas um porto comercial e assumiu o papel de símbolo de um dilema muito mais amplo: a vulnerabilidade estrutural da Ucrânia diante da guerra moderna. A dependência quase absoluta de rotas marítimas
marítimas e fluviais, expostas a constantes ameaças, evidencia como o país está sujeito a pressões externas que vão além do campo de batalha terrestre. Cada incidente, seja um ataque com mísseis, a ação silenciosa de drones navais ou mesmo a simples suspeita de minas à deriva, amplia a percepção de insegurança e gera impacto imediato no comércio internacional. Essa fragilidade não é inédita na história. Desde o início do conflito, em 2022, Moscou tem utilizado o Mar Negro como instrumento de pressão, bloqueando embarques de grãos e condicionando a liberação parcial do comércio a negociações políticas com a ONU e com Ankara. A cada nova ofensiva, investidores e companhias de transporte revisam suas operações, criando um efeito dominó que se reflete em mercados tão distantes quanto os da África e do Oriente Médio, dependentes do trigo e do milho ucranianos. Para Kiev, manter abertos esses corredores se tornou uma batalha paralela à guerra terrestre. Já não se trata apenas de resistir em Donetsk ou Kharkiv, mas também de garantir que os navios possam sair de Odessa, Chornomorsk e do Canal do Danúbio. Sem essa via, a economia perde divisas, o governo vê sua arrecadação despencar e a capacidade de financiar a defesa nacional fica comprometida. No campo estratégico, analistas destacam que a defesa do porto é tão vital quanto a manutenção das linhas de frente. Enquanto soldados resistem nas trincheiras do leste, diplomatas e militares trabalham para assegurar que companhias de navegação e seguradoras internacionais ainda considerem viável operar na região. A guerra, portanto, não se limita a tanques e mísseis. Ela também se trava no seguro marítimo, na logística de exportação e na confiança de mercados externos. Assim, Odessa deixou de ser apenas um ponto no mapa e passou a representar um verdadeiro termômetro da guerra. Cada explosão registrada no litoral, cada bloqueio no Danúbio, cada embarcação retida nos portos não se limitam a episódios isolados. Juntos, eles evidenciam a vulnerabilidade estrutural da Ucrânia e, ao mesmo tempo, revelam a eficácia da estratégia russa de transformar a economia em campo de batalha. Moscou compreendeu que paralisar o comércio marítimo pode ser tão devastador quanto conquistar territórios, já que pressiona diretamente a sobrevivência financeira de Kiev. Esse quadro também tem repercussões globais. A Ucrânia é uma das maiores exportadoras de grãos do mundo, e qualquer interrupção prolongada no porto de Odessa afeta cadeias de abastecimento na África, no Oriente Médio e até na União Europeia. O aumento dos custos de transporte e a instabilidade no fornecimento alimentam crises sociais em países dependentes, ampliando o alcance geopolítico da ofensiva russa. Dessa forma, o bloqueio não atua apenas sobre Kiev, mas cria tensões em diferentes continentes, obrigando organismos internacionais a buscarem soluções emergenciais. Para Kiev, a lição é clara: a sobrevivência do Estado não depende apenas das linhas de defesa em Donetsk ou Kharkiv, mas também da manutenção de uma artéria comercial que pode ser interrompida a qualquer instante. Proteger Odessa significa, ao mesmo tempo, preservar a base econômica, sustentar o moral da população e garantir que a ajuda militar do Ocidente continue fluindo. Sem esse porto, a capacidade de resistência ucraniana enfraquece consideravelmente, tornando o país mais dependente de rotas alternativas e da boa vontade de aliados estratégicos. Nesse sentido, Odessa funciona como um reflexo da guerra moderna, em que tanques e mísseis dividem espaço com batalhas travadas na diplomacia, nos mercados e na logística internacional. Cada incidente marítimo reforça que a disputa não se restringe ao campo militar, mas alcança a política global, os preços de alimentos e a estabilidade de regiões inteiras. Em última análise, o destino da Ucrânia e a percepção internacional sobre o equilíbrio do conflito estão diretamente ligados à capacidade de manter aberto esse corredor vital no Mar Negro. O engajamento do Reino Unido na guerra da Ucrânia deixou de ser discreto e assumiu caráter de participação estratégica. A capital Kiev recebeu nos últimos meses visitas de alto nível da hierarquia militar britânica. O almirante Tony Radakin, chefe do Estado-Maior de Defesa, e seu sucessor designado, Richard Kington, mantiveram reuniões reservadas com a liderança ucraniana, sinalizando continuidade no apoio de Londres. Pouco depois, o ministro da Defesa britânico, John Healey, desempenhou
desembarcou na cidade trazendo um pacote de financiamento obtido a partir de ativos russos congelados no exterior, medida que evidencia como a disputa já extrapolou o campo militar e se conecta à esfera financeira internacional. Esse pacote, avaliado em mais de 1 bilhão de libras, contempla desde munições até sistemas modernos de defesa aérea. O anúncio foi feito às vésperas da reunião do Grupo de Aliados em Londres, marcada para setembro no formato Ramstein, fórum criado em 2022 para coordenar o envio de armamentos a Kiev. Do ponto de vista de Moscou, essa convergência de esforços ocidentais não é apenas diplomática. Indica, segundo analistas russos, uma preparação para consolidar presença militar permanente em território ucraniano. Dentro desse debate, Odessa tornou-se ponto de atenção central, localizada às margens do Mar Negro e historicamente ligada às rotas comerciais do Império Russo e da União Soviética. A cidade portuária é considerada estratégica por permitir o escoamento de grãos pelo Danúbio e por abrigar infraestrutura essencial para exportações. Fontes em Moscou sugerem que Londres estaria disposta a auxiliar Kiev na transformação do porto em uma base apoiada por sistemas de defesa aérea e por uma barreira naval. Na visão russa, esse movimento não apenas garantiria o fluxo de suprimentos ocidentais, como também pressionaria diretamente a frota do Mar Negro estacionada na Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014. A cooperação entre Londres e Kiev, no entanto, não começou neste estágio da guerra. Entre 2015 e 2022, cerca de 22 mil militares ucranianos foram treinados em solo britânico pela chamada Operação Orbital. Já em 2023, o Reino Unido se destacou como o primeiro país ocidental a fornecer mísseis de cruzeiro Storm Shadow, capazes de atingir alvos em profundidade dentro do território russo, ampliando significativamente a capacidade ofensiva da Ucrânia. Para Moscou, qualquer tentativa de instalar uma base estrangeira em Odessa equivale a cruzar uma linha vermelha. A doutrina militar russa prevê o uso de mísseis balísticos Iskander, com alcance de até 500 quilômetros, e de mísseis de cruzeiro Kalibr, lançados de navios e submarino, ambos já empregados em ataques contra infraestrutura ucraniana. Além disso, a Força Aérea Russa dispõe de caças MiG-31 armados com os hipersônicos Kinjal, projetados para superar sistemas de defesa aérea ocidentais. A estratégia não se limita a armamentos convencionais. A Rússia tem utilizado técnicas de guerra eletrônica, como a interferência em sinais de GPS registrada em países do Báltico, Polônia e até na Escandinávia. Esses bloqueios são atribuídos a estações instaladas em Kaliningrado e na Crimeia e visam confundir radares, comprometer drones e reduzir a eficácia de armas guiadas por satélite. Em caso de reforço militar ocidental em Odessa, Moscou poderia empregar essas medidas para enfraquecer a coordenação das defesas locais. Os ataques recentes confirmam a prioridade russa sobre o porto. Instalações de armazenamento de grão, depósitos de combustível e ramais ferroviários já foram atingidos em diferentes ocasiões, encarecendo seguros marítimos e reduzindo a confiança internacional na segurança das exportações ucranianas. A sucessão no comando britânico, marcada pela ascensão de Richard Kington ao posto máximo do Estado-Maior de Defesa, não foi apenas um procedimento administrativo em Londres. O fato de sua primeira aparição oficial estar ligada a uma visita a Kiev carrega forte simbolismo político. Para os analistas, a escolha do local e do momento indica que o Reino Unido pretende manter a Ucrânia no centro de sua política de defesa, mesmo em um cenário em que parte dos aliados europeus demonstra fadiga diante da continuidade da guerra. Essa movimentação reforça a imagem de Londres como um dos principais patrocinadores do esforço militar ucraniano, tanto no fornecimento de armamentos quanto na articulação diplomática com a OTAN. Do lado russo, o gesto foi interpretado como provocação direta. Para o Kremlin, qualquer passo que sinalize a presença militar da OTAN em Odessa equivale a ultrapassar uma linha vermelha. Moscou já deixou claro que classificaria imediatamente a cidade portuária como alvo militar, caso houvesse indícios concretos de instalação de infraestrutura estrangeira. Isso significaria ataques de precisão contra portos, centrais elétricas, depósitos de combustível e centros de comando, medidas previstas na doutrina militar russa e aplicadas em conflitos anteriores, como na Geórgia em 2008 e na própria Ucrânia desde 2014. Na geopolítica do Mar Negro, Odessa representa mais do que um simples porto. Para os britânicos e seus aliados ocidentais,
mais, a cidade é vital para garantir a sobrevivência econômica da Ucrânia, permitindo que o país mantenha acesso a mercados internacionais por meio da exportação de grãos e de outros produtos agrícolas. O controle ou a proteção desse corredor comercial tem impacto direto na estabilidade dos preços globais de alimentos, sobretudo em países da África e do Oriente Médio, que dependem das importações ucranianas. Para Moscou, Odessa não é apenas mais uma cidade portuária da Ucrânia, mas parte essencial de um tabuleiro estratégico muito mais amplo. Situada às margens do Mar Negro, ela garante acesso direto às rotas marítimas que conectam a Europa Oriental ao Mediterrâneo e, por consequência, ao comércio global. Controlar Odessa ou impedir que forças da OTAN consolidem presença ali significa manter viva a influência russa sobre um corredor logístico que historicamente serviu tanto para a exportação de recursos como para operações militares. A cidade também representa um contrapeso geopolítico. Para o Kremlin, manter pressão constante sobre Odessa é a chave para preservar a supremacia da Frota do Mar Negro, baseada em Sebastopol, na Crimeia. Essa frota desempenha papel central, não só no controle regional, mas também na projeção de poder russo para além do Cáucaso e do Oriente Médio. Uma base ocidental bem equipada em Odessa poderia enfraquecer esse domínio e abrir caminho para um novo equilíbrio de forças, algo que Moscou considera inaceitável. Esse embate, entretanto, não se limita a tanques, mísseis e navios. Ele resgata memórias históricas profundas. No século XIX, a Guerra da Crimeia colocou a região no centro das disputas entre o Império Russo e uma coalizão formada por França, Reino Unido e Império Otomano, mostrando que o Mar Negro sempre foi palco de rivalidades internacionais. Para a Rússia moderna, perder influência em Odessa equivaleria a reviver um fantasma histórico, a sensação de cerco e de redução do seu espaço estratégico. No presente, a disputa conecta geopolítica e economia. O porto de Odessa é vital para o escoamento de grãos ucranianos, cuja exportação sustenta a balança comercial do país e garante abastecimento a regiões inteiras, sobretudo no norte da África e no Oriente Médio. Qualquer instabilidade na cidade reflete imediatamente no aumento do preço global de alimentos e pode gerar crises humanitárias em países dependentes dessas importações. É por isso que, além do aspecto militar, Odessa é acompanhada de perto por organizações internacionais e governos que temem uma escalada prolongada no Mar Negro. Assim, o futuro da cidade transcende os limites territoriais da Ucrânia. Ele está ligado à arquitetura de segurança da Europa, ao equilíbrio de poder entre OTAN e Rússia e até à estabilidade econômica de nações distantes. Cada movimento em torno de Odessa carrega implicações que vão desde negociações diplomáticas em Bruxelas até tensões militares em Sebastopol, fazendo da cidade um dos epicentros mais sensíveis do conflito contemporâneo.